Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Terça-feira de Carnaval, o país política e economicamente está paralisado há 4 ou 5 dias. Amanhã, à tarde, quarta-feira de cinzas, deverá retomar o seu ritmo normal. E os jornais acabam refletindo tudo isso e colocam nas suas primeiras páginas, normalmente, colocam em destaque o carnaval. É o caso da Folha de São Paulo, que traz um carnaval tradicional de São Paulo, da cidade de São Luís do Paraitinga. Olha aí que bonito centro de São Luís do Paraitinga, tem um carnaval tradicional, as informações são de que lotou. Olha, dá uma espiada, quanta gente, a cidade é pequena. Público lota São Luís do Paraitinga após 3 anos sem carnaval. Após 2021 e 2022, sem festejos devido à Covid e com a festa cancelada por chuvas em 2023, a histórica São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, voltou a ficar lotada de foliões. Quem vai para Ubatuba pela Oswaldo Cruz, que é uma das alternativas, você tem a Tamoios e a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é uma estrada antiga, mas em boas condições, tem curvas perigosas, acaba passando pela entrada de São Luís do Paraitinga, que vale a pena conhecer. Agora no carnaval está meio difícil. A Iraci, a nossa maquiadora-chefe, passou nesse fim de semana pela Oswaldo Cruz e, consequentemente, por Paraitinga, e Oswaldo Cruz tinha uma enorme fila na estrada de estacionamento das pessoas que buscavam o carnaval de Santana de Parnaíba. De São Luís do Paraitinga. Santana de Parnaíba é aqui, da onde é transmitido o Jornal do Boris, e onde eu resido, onde reside o Fernando e onde residem as almas do Luiz e do Cássio. O Estadão já deu preferência ao resgate por parte de Israel de 2 reféns em Gaza. São 2 reféns argentinos. Esse é o flagrante do encontro deles com parentes. Deixa eu ler para você aqui. Luiz Har, à esquerda, Fernando Simon Marman, argentinos moradores de Israel, foram soltos durante bombardeio a Rafah, onde há 1.400.000 palestinos. A ação ocorreu 8 dias após o presidente argentino visitar o país. O Hamas tem um refém brasileiro. Deixa eu mostrar o Globo. O Globo, Rio de Janeiro, que vive intensamente o carnaval, trabalhou a sua primeira página basicamente com o carnaval. E eu acho que travou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, não. Vamos ver. O Globo está mexendo nessa primeira página aqui, acabamos ficando sem ela. Daqui a pouco a gente volta para o Globo. Olha a Revista Oeste aí, Revista Oeste. A Revista Oeste tem uma matéria política na capa. Mais de 70% dos brasileiros não sabem citar uma medida positiva de Lula. Lira se manifesta sobre a operação da PF
que mira Bolsonaro e aliados. Ladrões assaltam a casa de Zeca Dirceu. Agressivos. Oposição critica Vai por retratar policiais como demônios. Tem uma ala na Vai que tem... são retratados policiais, acho que do BOPE, e eles têm umas asas de diabinho e uns chifres. E aí o pessoal da bancada da bala não gostou. Pronto, aí tem o principal da revista Oeste. Deixa eu ver esse negócio de levantamento é do Instituto Paraná de Pesquisas, que é um instituto sério. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 12, pela Paraná Pesquisas, revela que 73,4% dos brasileiros não sabem citar uma medida ou benefício à população que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou ou está realizando, segundo o Poder 360. Isso não significa que ele não está realizando, tem muita coisa em andamento, muita coisa mal divulgada e muita coisa bem divulgada, mas a obra não corresponde à divulgação. Desculpe, acabei de ser vítima da minha rinite. Ela já tinha me abandonado um pouco. É o carnaval. Deixou tal. Pronto. Oração de golpismo. Isso é um horror. Deixa eu colocar o Globo aqui. Estava vendo tão bem o globo.com.br. Recebo dos telespectadores muitos conselhos sobre rinite. Não tem adiantado muito. Olha aí, esse é o site do Globo. Carnaval, carnaval e carnaval. Vamos para a edição, para a primeira página do Globo, primeira página impressa, que a gente estava vendo. Está aqui, ó. Sapucaí recebe as cores e os sabores do Brasil. Israel liberta 2 reféns em ação com bombardeios. Tentativa de golpe. Investigação avança sobre mentores e financiadores do 8 do 1. Enfim, está aqui a primeira página do Globo. Dá uma espiada na terça-feira gorda do Chico Caruso. É para pensar. Como a paixão afeta o corpo. A morte da fundadora do Magazine Luiza, que é a tia da Luiza que você conhece. Ela morreu ontem com 97 anos. Ela fundou a primeira lojinha, não tinha filhos e nomeou a sobrinha Luiza como gestora dos negócios. Começou com uma lojinha pequenininha. Vamos dar uma repassada no Estadão. Autoritarismo juvenil. Veja só, pesquisas sugerem que parte dos jovens em diversos países está cada vez mais descrente da democracia.
preferindo soluções autoritárias e apoiando líderes e partidos extremistas. É a preocupação do Estado, que termina assim. Deixa eu ver. Ademais, é preciso que a política vá ao encontro da juventude. Isso pode ocorrer, por exemplo, no âmbito das alas jovens dos partidos políticos ou no incentivo à participação na política local, pressupondo-se que os partidos têm interesse em renovar seus quadros, do que José Luiz da Atena e Marta Suplicy não são exemplos. Estas seriam formas de contrastar o isolamento social, a apatia política e a radicalização autoritária. Reconheça-se, é o empreendimento difícil e incerto, mas é certo que, se nada mudar, são grandes as chances de termos outros Trumps, Orbáns e Bolsonaros pela frente. Depois tem um outro editorial, El Loco em Camisa de Força, que é uma visão do momento do governo da Argentina, que está recuando e não gosta de negociar os seus decretos, os projetos que manda ao Congresso. Enfim, ele tem um pouco de distanciamento da negociação, o que não é bom nem para ele e muito menos para a Argentina. Tem um artigo do Rubens Barbosa que eu não li, ainda vou ler, que é a questão palestina. Ele é um bom analista e ele diz: o plano dos Estados Unidos promete uma nova arquitetura econômica e de segurança do Oriente Médio. Quer ver? Continua a crescer a pressão da opinião pública mundial por uma solução de médio e longo prazos para a dramática situação no Oriente Médio, a fim de evitar a escalada do conflito entre Israel e Hamas e de buscar um entendimento que permita a estabilização política, econômica e militar da região. Os altos custos do apoio militar para a Ucrânia e a aproximação da eleição presidencial nos Estados Unidos, com forte impacto negativo para a candidatura de Biden, são agravados no curto prazo pela multiplicação dos incidentes militares, com o risco de a situação sair do controle e pela necessidade de garantir a segurança de Israel e a viabilização do Estado palestino. Aí ele entra no plano que os Estados Unidos vazaram, quer dizer, para discutir, e que se houver um aporte de dólares e apoio americano, de repente é capaz de sair. Tem todo uma planificação. Se você estiver interessado, você vai ter que ler no Estadão ou no site do Estadão. Aí voltamos ao golpe. Ministro da Defesa contestou urnas no Congresso após reunião com Bolsonaro. Ex-presidente pediu em julho de 22 que ataque ao sistema eleitoral fosse intensificado. Paulo Sérgio Nogueira foi à Câmara e ao Senado e propôs um plano de votação paralela. Eu até hoje não sei por que o TSE repeliu tanto a ideia, que chegou a ser aprovada na Câmara, de você ter o voto também impresso. Não é aquele voto impresso que você põe um xizinho. É, você vota e sai de uma impressora o teu voto. E que você deposita numa outra urna. Assim, o pleito estaria a ver. Isso taparia a boca daqueles que colocam suspeitas sobre a qualidade
sobre as urnas eleitorais. Bom, vamos virando aqui. Bancada da bala critica desfile da Vai-Vai, demonizou a polícia. Quando a bancada da bala se manifesta dessa maneira, essa coisa, por exemplo, eu não sabia, eu não assisti o desfile da Vai-Vai, e agora todo mundo sabe, até tem uma fotografia que o Estadão publicou, vou mostrar para você. Está pequenininha, mas vale a pena ver aqui, ó, o tal, está aqui, pequenininha. Ei, meu Deus. Cadê a foto? Do outro lado, está aqui, ó. Dá para ver, Fernando? Dá, né? É um diabinho mesmo. E os deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como Bancada da Bala, criticaram o desfile da escola de samba Vai-Vai, porque, segundo eles, demonizaram a polícia. A agremiação desfilou no sábado no Anhembi, em São Paulo. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque. Eles usavam chifres e asas vermelho alaranjadas, fazendo alusão a demônios. Bobagem, carnaval, esquece, crítica, brincadeira, levar a sério isso, por favor. Também o pessoal da Vai-Vai tinha que se conter um pouco, né? Enfim. Eu vou virando, tem coisas interessantes hoje nos jornais, mas é tudo pensamento, né? Pensamento. Prates negocia com empresas do Kuwait e fala em parcerias. Presidente da Petrobras não deu detalhes sobre novos negócios, mas a aproximação pode envolver áreas de óleo e petroquímica. Contratos futuros de petróleo, enquanto isso, tem queda de 0,30%. Tem economia global. Olha, o Banco Mundial diz o seguinte, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse ontem que o crescimento econômico global está em seu nível mais baixo nos últimos 35 a 40 anos, devido às guerras em Gaza e na Ucrânia, bem como as tensões no Mar Vermelho. Os navios estão sendo obrigados a dar uma tremenda volta por causa desses acontecimentos. Os Houthis do Iêmen bombardearam um navio com carga brasileira de milho nas últimas horas. Vamos ver se o Brasil vai se manifestar. O jornal diz que deve ter sido um engano dos Houthis. É claro que começa a prejudicar. Você tem safras na Ucrânia, problemas na distribuição de petróleo, até que não prejudicou o que eu imaginei que ia prejudicar. Mas vai prejudicar. Esses conflitos são em situações de fornecimento de alimentos e energia importantes. Está repercutindo essa decisão, essa fala maluca do Trump, fala maluca mesmo, dizendo o seguinte, olha, quando eu for presidente, se por acaso os países não cumprirem os seus compromissos pecuniários de pagamento com a ONU, eu vou concitar a Rússia a tratar desses países. Uma loucura. Mas tem país que conhece a Rússia, né? Sabe que na cabeça do Putin permeia um projeto que ele já anunciou de fazer uma espécie de Europa Unida, seria uma Eurásia de Vladivostok, na Rússia, até Lisboa, assim que seria uma espécie de União Europeia, claro, patrocinada pela Rússia.
Então, o pessoal treme. A Alemanha está pensando em aumentar o seu exército. Tem razões históricas que fazem os alemães pensarem 2, 3, 10 vezes e incrementar o fabrico de armas da sua indústria bélica. Está todo mundo com medo, né? Os países da ex-União Soviética e outros países. Com essa ameaça do Trump, então, os primeiros ministros e presidentes devem estar pensando muito, porque a Europa hoje também é defendida pelos Estados Unidos e se os americanos tirarem o pé da Europa, as coisas ficam mais difíceis para esses países que se sentem alvo da Rússia. Está lá a Finlândia, que escolheu anteontem um presidente mais à direita, anti-Putin. Israel bombardeia Rafah em operação que resgatou 2 argentinos. Eu estou achando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está exagerando. Quer dizer, chegamos a um ponto de bombardeio. Claro que Israel é vítima dessa história, claro que o terrorismo não pode ser tolerado, claro que o Hamas pode e precisa ser dizimado até pela força, mas aí sobra muito para civis, para pessoas, mulheres, homens, crianças, que nada tem a ver com o que está acontecendo. São pessoas que querem sobreviver e viver. E aí a impressão que dá é que o Netanyahu tem um compromisso com ele mesmo de salvar a sua cara, porque a invasão em si encontra culpas no governo Netanyahu, que não acreditou nas parcas informações que tinha de que haveria uma invasão. Então, esse Netanyahu, que terminada essa operação contra o Hamas, certamente vai cair. Aparentemente ele está tentando sair com o que ele vai decantar uma vitória nessa luta com o Hamas. Por enquanto, se você analisar bem, não tem vitória nenhuma, Conseguiram libertar dois reféns dos 100 e pouco, estão festejando. Bom, após a ameaça de Trump, líderes europeus buscam reforçar a defesa. Lembra que eu disse? Aí tem a meta, o ideal para esses países da OTAN é que cada um gaste 2% do seu PIB para contribuir no esforço de defesa da OTAN. Alemanha, o que eu disse para você, a Alemanha fala em produção de armas em larga escala e Espanha pede esforço para o país atingir meta de gastos do setor. Aí tem uma tabela aqui, de quanto cada país gasta do seu PIB com a OTAN. Quer ver? Mas aí isso não justifica essa ameaça do Trump, que pode ser eleito novamente presidente dos Estados Unidos e, enfim, ele vai mexer muito. Esse negócio de subsidiar a Ucrânia, tudo isso no governo dele, pelo que ele tem dito, vai acabar.
Tem uma notícia aqui: Canadá vai restringir autorizações de estudo neste ano, em 2025. Expectativa é de redução em torno de 35% para especialista. A medida afeta menos os brasileiros que buscam mais cursos de idiomas. Entre os países que mais enviam alunos para as universidades estão a China, a Índia e as Filipinas. Por que isso? A redução de intercambistas deve ser em torno de 35%. Assim, cerca de 360 mil estrangeiros devem ser autorizados a frequentar esse tipo de curso neste ano. Em 2022, ainda não há números oficiais, mas estima-se que o total tenha subido para 1 milhão. Embora seja o segundo maior país do mundo em extensão territorial, o Canadá tem apenas 40 milhões de habitantes. Ao anunciar a medida, o ministro da Imigração do Canadá, Mark Miller, justificou que as faculdades têm usado a presença de estudantes estrangeiros para interesses próprios. É inaceitável que algumas instituições privadas venham se aproveitando dos estudantes estrangeiros, operando campos com poucos recursos, sem dar apoio aos alunos e cobrando mensalidades elevadas, enquanto aumentam significativamente a entrada de estudantes de fora no país, criticou. Não sei se essa é a melhor solução, né? Podiam combater esse negócio por dentro, mas eles estão reduzindo essa presença no Canadá, que é uma meca de faculdades, de estudo, de aprendizado de línguas e tudo. Tem aqui uma seçãozinha que o Estadão publica, que é há um século e às vezes ela é interessante. Vamos ler? Londres. Telegrafam com PH de Luxor, no Alto Egito, informando que foi aberto o sarcófago de Tutankhamen, deve ser Tutankhamun, encontrando-se a múmia deste faraó. O féretro que guarda a múmia, féretro é caixão, viu? Tem gente que acha que é o enterro, que é o enterro, a cerimônia funeral. Não, féretro é caixão, simplesmente sinônimo de caixão. O féretro que guarda a múmia é um precioso trabalho com riquíssimas decorações em ouro e tal. O presidente, aí tem uma notícia de Washington, o presidente Coolidge, falando no Clube Republicano, disse que serão exemplarmente castigados os responsáveis pelas concessões escandalosas de zonas petrolíferas e reprimidos com severidade todos os abusos descobertos na administração pública. Isso é 100 anos atrás, não confundir com hoje. O faraó não mudou muito. Aqui uma derrota do Palmeiras, o Palmeiras empatou com o Santo André, por 1-1 lá em Santo André. O Santo André é o lanterna do campeonato. Tem um artigo aqui que eu achei interessante, que é do Joel Pinheiro da Fonseca, que volta a ser que não deixou de ser uma discussão. Antes disso, eu quero dizer que o Toffoli suspendeu um julgamento que podia levar o Collor à prisão. Ele nega as acusações que lhe são feitas, mas vai passar por um julgamento duro. Ele já foi condenado, né? Agora foi condenado a 8 e 10 meses de prisão. Bom, o Toffoli, que tem se dedicado a suspender muita coisa, suspendeu esse julgamento. Não quer dizer que o Collor esteja certo ou errado.
Jair Bolsonaro sempre foi golpista e tentou... Isso é o Joel Pinheiro da Fonseca. O que ele está discutindo? Bolsonaro tentou ou só planejou o golpe? E aí fica diferente na legislação. Então, o Joel, que é um analista inteligente, brilhante, ele está analisando, e é uma análise muito bem feita, né, essa questão que divide juristas. Se vale esse começo, essas reuniões, esse bate-papo, esses papéis, né? Ou então se começou o processo de um golpe. Tudo é uma discussão jurídica. Eu acho que aí a justiça não vai ter boa vontade com o Bolsonaro. Ele provocou demais. Olha, nessa história do golpe, tem uma conclusão muito boa. Se o golpe existiu mesmo, a nossa sorte é que esse pessoal do golpe, essa cúpula do golpe, é extremamente incompetente. Imagine, mandar gravar uma reunião daquela, não dá para acreditar. Bom, quem tomou café conosco nesse carnaval? Bertúcio Maris, Lalo Zanini, Raimundo Costa, Argemiro Vargas, Giancarlo Santos, Áquila Cristina, Pedro Erlichman, Aparecida de Fátima, Augusta, eu não estou vendo o primeiro nome aqui, Glória Martins, Léo Camílio, Jocélio Ramos, Geraldo Lopes, Sérgio Pedro, Gabriel Morgado de Taubaté, Ney Machado de Ubá, Minas Gerais, Adilson Perdigão de São Luís do Maranhão e Ronaldo Manuel de Socorro, Estado de São Paulo. Pessoal, feliz final de carnaval para você. Quarta-feira, amanhã estaremos a postos aqui no Jornal do Boris. E uma coisa importante que a gente tem que saber: carnaval não é só agora no Brasil, sempre é carnaval. Bom dia.